Fala galera, vamos resolver essa questão de nível 3 lá do Tópicos de Física, uma questão sobre impulso e quantidade de movimento, questãozinha bem legal. Então, raciocina nela, pega o papel, lápis, caneta, borracha, leia, tenta resolver, rabisca e depois prossiga no vídeo e veja qual foi o meu raciocínio. Se você gosta do conteúdo que eu sempre posto por aqui, te convido a dar logo like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de toda vez que eu postar conteúdo novo por aqui, beleza? Então, sem mais, vamos lá. Então, basicamente aqui eu quero encontrar uma relação para a velocidade V1, que é justamente o módulo da velocidade com que o plano inclinado se movimenta aí. Galera, então qual é a ideia aqui? Inicialmente todo esse sistema está em repouso, o besouro está lá na base do plano inclinado e do nada ele começa a subir esse plano inclinado com uma velocidade constante. Como na horizontal a força resultante é zero, a força resultante é nula, o que vai acontecer? A quantidade de movimento tem que ser conservada na horizontal. Então nós temos que o que? Antes, quantidade de movimento antes, é igual a quantidade de movimento depois. Certo? E o que vai acontecer aqui? A quantidade de movimento antes é zero, porque está todo o sistema em repouso. E aí, olha só, vamos lá. Para a gente encontrar a quantidade de movimento depois, vamos pensar aqui no seguinte. O besouro ele vai começar a se movimentar, certo? Nessa direção, ó, paralelo ao plano inclinado, né? Nessa direção e sentido, com essa velocidade de módulo V. Vou colocar aqui só para a gente conseguir enxergar melhor. De módulo V. Na horizontal, essa velocidade vai ser projetada aqui, ó, no plano inclinado, certo? Que eu vou chamar ela de V'. Olha só, vou chamar aqui de V', certo? Então, o besouro começa a se movimentar com a velocidade para a esquerda, o plano vai se movimentar para a direita, né? Então, a gente tem a conservação da quantidade de movimento. E qual é a ideia aqui? Ó? Vou adotar o eixo positivo para cá. Como eu adoto o eixo positivo para a direita, então a velocidade, né, a quantidade de movimento do plano vai ser positiva e na horizontal a quantidade de movimento do besouro vai ser negativa. Então o que eu vou ter? Essa velocidade aqui, o V1, é a velocidade do plano em relação ao solo. Essa velocidade V' é a velocidade do besouro em relação à base do plano, tá? Em relação à horizontal. Então, o que eu vou ter? Eu preciso encontrar de alguma forma a velocidade do besouro em relação ao solo. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? A quantidade de movimento depois vai ser a quantidade de movimento do plano inclinado, que vai ser m vezes V1, menos a quantidade de movimento do besouro na horizontal, que eu vou falar aqui, ó, que é m Vx, certo? Então, dessa forma, esse Vx aqui, ele deve ser a velocidade do besouro em relação, na horizontal em relação ao solo. A gente tem que encontrar, então, esse Vx aí. Vamos voltar aqui para o desenho. Então, eu coloquei o V', que é a velocidade do besouro na horizontal em relação ao plano. E aqui eu tenho a composição de movimento. Como é que vai ficar essa composição de movimento aqui? Vai ficar da seguinte forma, olha só. Eu preciso encontrar a velocidade do besouro em relação ao solo. Então, vamos pensar no seguinte, ó. Velocidade do besouro em relação ao solo, lembrando que é uma soma vetorial. Velocidade do besouro em relação ao solo vai ser igual a velocidade do besouro em relação ao plano mais a velocidade do plano em relação ao solo. É isso aqui que nós temos, certo? Então, agora o que eu vou fazer? Como é uma soma vetorial, vamos tentar enxergar o que está acontecendo aqui na figura, no desenho. Repare, o V' ele aponta no sentido negativo, né? Então, ele aponta para a esquerda. Vamos encontrar aqui o módulo de V'. Qual é o módulo de V'? Ele está colado aqui no ângulo alfa. Então, nós temos o seguinte, usando a trigonometria, nós temos que o V' é igual a V cosseno do ângulo alfa. Tá aqui, ó, V cosseno alfa.
Então, eu quero o Vx. Basta a gente pensar no seguinte, ó. O V', ele tá para cá. E o que acontece aqui? Qual é a ideia? Como o besouro ele tem uma massa muito pequena e o plano tem uma massa muito grande em relação ao besouro, eu tenho certeza que a velocidade do plano é bem pequena em comparação com a velocidade do besouro, né? Então vamos lá. Essa velocidade que eu fiz aqui, ó, esse vetor aqui, vai ser o nosso V', certo? Que é a velocidade na horizontal do besouro em relação ao plano. E a velocidade do plano vai apontar no sentido contrário, ó. Os desenhos aqui não estão em escala, certo? Nós vamos ter isso aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso V1, que é a velocidade do plano em relação ao solo. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho a resultante, que vai ser a velocidade do besouro em relação ao solo. Então, olha só. Aqui eu tenho a velocidade do besouro em relação ao plano. Aqui eu tenho a velocidade do plano em relação ao solo. A soma vetorial vai dar para mim esse vetor resultante aqui, que vai ser justamente o meu Vx, certo? Ou então o que acontece aqui? Eu preciso do módulo de Vx, né? O que eu tenho que colocar aqui é justamente o módulo de Vx. Então nós temos que o módulo do Vx vai ser a diferença dos módulos, ó. Então o módulo de Vx vai ser o seguinte. O módulo de Vx vai ser o módulo de V1, de V', né? Que é V cosseno alfa, menos o módulo de V1. Vai ser isso aqui. Pronto. Essa é a velocidade do besouro em relação ao solo ali na horizontal, né? Pronto. Agora vamos substituir esse resultado aqui, ó, para a gente encontrar uma relação para V1. Beleza? Então, fazendo aqui, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, então, o seguinte, olha só, eu vou pegar esse mzinho, Vx, e vou passar para o outro lado da igualdade, vai ficar positivo, né? Então, vai ficar mzinho, Vx, vai ser igual a mzão, V1. Agora, vamos substituir o Vx, então vai ficar mzinho, Vx, que é V cosseno alfa, menos V1, isso é igual a mzão, V1. Fazendo a distributiva aqui do mzinho, nós vamos ter mzinho V cosseno alfa menos mzinho V1 é igual a mzão V1. Passa o menos mzinho V1 para o outro lado, né? Então, nós vamos ter mv cosseno alfa. Isso vai ser igual a mzinho V1 mais mzão V1. E aqui, ó, eu posso colocar o V1 em evidência, né? Então, vai ficar mv cosseno alfa é igual a mzinho mais mzão, tudo isso vezes V1. Dessa forma, olha só, vamos lá, vou continuar aqui. Dessa forma, o que é que nós vamos ter? Eu vou pegar o mzão, vou passar dividindo, o V1 vai ficar sozinho, e aí finalmente nós temos a seguinte relação. V1 vai ser igual a mzinho, ó, o mzinho mais mzão passou dividindo, né? Então aqui vai ficar mzinho mais mzão, que multiplica V cosseno de alfa. E aí finalmente nós chegamos na resposta, ó. Essa aqui é a resposta. Beleza? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Questãozinha bem interessante, bem legal de nível 3. E até a próxima. Valeu!